Gente, o nosso framework tá ficando chique, hein? Coisa de gente grande. As sentenças do tipo create table, insert, delete, update já estão totalmente automatizadas e funcionam sobre quaisquer condições de filtro. Ótimo, lindo. E na nossa última aula, transformamos esse projeto em uma biblioteca, em um package, em um jar file, o que me permite incorporar toda essa estrutura a qualquer projeto que eu venha fazer daqui para frente. Ou seja, dentro da nossa proposta apresentada ainda no terceiro ano de abraçar a arquitetura de programação de múltiplas camadas, de certa forma, a minha responsabilidade daqui para frente se resumirá a BLL. Porque para desenhar a IHM, as IDEs têm um framework para mim. E eu agora acabo de implementar um framework de banco de dados que, incorporado ao meu projeto, elimina a necessidade de projetarmos uma nova DAO a cada projeto. Gente, o que a gente está fazendo é muito bacana. Talvez pelo fato de estarmos fazendo devagarzinho, um avanço de cada vez, você não valorize tanto o que está sendo feito, mas o que você está fazendo é algo de gente grande. Você está usando conceitos de programação avançada, reflection, metadados, e a repetição do uso desses conceitos está fazendo com que você acredite que isso seja fácil, que isso seja corriqueiro, mas não é. Te garanto que tem muito profissional de mercado com anos de experiência que apanharia para fazer o que nós fizemos até então. Tanta coisa bacana e eu agora vou parar e vou te explicar um código babaca. Enquanto eu estiver explicando o código, eu tenho certeza que você vai se questionar: para que isso? Por que disso nesse momento? Mas confie em mim, tá? A gente vai continuar na linha em que estamos. Porém, nesse momento, parece que nós vamos falar de uma outra coisa e o que eu vou te apresentar vai até parecer ser desnecessário. A coisa do tipo, puxa vida, professor, a hora que eu quisesse aprender isso, eu ia sozinho aí na internet e me virava sozinho. A gente não precisava gastar o nosso precioso tempo. Concordo. E você pensar dessa forma já é uma vitória para mim, porque o meu principal objetivo, na verdade, não é te ensinar as coisas, o meu principal objetivo, na verdade, é te fazer aprender a aprender. Então vamos lá, gente. Vou te mostrar um códigozinho bem babaca e depois a gente volta e aí eu vou te mostrar aonde eu quero chegar. Gente, estou aqui com o projeto Arquivo Binário Aberto. Evidentemente, esse projeto está à tua disposição no material didático. E perceba que eu começo ele instanciando um objeto arquivo. E ora, um objeto com o nome de arquivo, uma instância da classe file, não poderia representar outra coisa que não um arquivo. E o arquivo representado por ele é o arquivo test.txt, que será depositado dentro da pasta matar de C2 pontos. Detalhe, se você executar esse programa no seu computador, talvez não vá funcionar, porque provavelmente você não tem a pasta matar em C2 pontos. Então, ou você reconfigura esse patch, ou então você cria a pasta matar em C2 pontos. Detalhe importante, para usar a classe file, eu obrigatoriamente fui obrigado a importar o package Java.io. E por uma questão de preguiça,
importei foi logo o package inteiro, ao invés de só importar aquilo que eu iria precisar. Bom, depois, meus amigos, dentro de um bloco try-catch, eu instancio um outro objeto, o objeto FW, uma instância da classe FileWriter. Ora, uma instância da classe FileWriter deve ser um objeto capaz de writer, capaz de escrever, capaz de gravar em um arquivo. Exatamente isso. E em qual arquivo? Ora, o arquivo declarado no seu construtor. Então percebam que quando eu criei esse gravador de arquivos, no momento da sua criação, eu já defini qual seria o arquivo que eu vou gravar. E aí, usando o método write, eu gravei nesse arquivo uma primeira linha, uma segunda linha, uma terceira linha, ou seja, um conteúdo qualquer, só para a gente ter condição de perceber se esse negócio vai funcionar ou não. Detalhe, esse flush é um comando pequenininho, é um comando aparentemente bobo, mas ele é essencial. Se eu não colocasse esse flush, o nosso programa ele não funcionaria. Por quê? Porque conforme o teu professor de arquitetura lá no primeiro ano te mostrou, toda vez que eu acesso o disco, eu acesso para ler ou para gravar um cluster. Eu não consigo ir ao disco para buscar uma quantidade menor ou maior do que um cluster. E o problema é que eu estou gravando aí meia dúzia de bytes, muito pouco, insuficiente para completar um cluster. Então, na verdade, quando eu dou esse write, eu tenho a sensação de que eu estou escrevendo no arquivo, mas não estou. Na verdade, eu estou escrevendo em um buffer. E esse buffer só será efetivamente gravado quando ele completar o tamanho de um cluster, que na maior parte das vezes é 4 KB, ou melhor, são 4 KB. Então, enquanto eu não preencher os 4 KB, enquanto eu não preencher o cluster, a informação não será gravada de fato. Esse flush para que serve? Ora, ele força a gravação. Ele faz com que, mesmo que o cluster não esteja completo, ele seja gravado em disco. E uma vez gravado, eu fecho. Eu FW close. Bom, feito isso, o arquivo deve ter sido gravado com sucesso. E aí, para confirmar se foi ou não, eu vou querer lê-lo. Ora, da mesma forma que para gravá-lo eu precisei criar um file writer, para ler eu vou precisar criar um leitor de arquivos. Eu vou precisar criar um objeto do tipo file reader, que trabalhará em cima do arquivo declarado. Detalhe, o método read ele vai me permitir a leitura do arquivo byte a byte, igualzinho a gente faz lá nas aulas de compiladores. Então, toda vez que eu der um read, eu vou estar lendo um byte e armazenando esse byte dentro de C. Mas, professor, C é uma variável do tipo inteira. Isso, exatamente. C é uma variável do tipo inteira. E por quê? Justamente porque o método read, ele me devolve um int. Ele me retorna o código ASCII do caractere lido. Então, por isso que eu estou usando uma variável int para armazená-lo, certo? Bom, aí enquanto o caractere for diferente de -1, eu vou ficar nesse laço. Aliás, eu não sei se você percebeu que mais uma vez aqui nós temos o clássico
algoritmo de leitura sequencial de uma base de dados. Agora, a minha base de dados não é um banco, a minha base de dados é um arquivo. E detalhe, o porquê esse -1? Porque quando ele for ao arquivo tentar ler um caractere e não encontrar mais nenhum caractere para ser lido, ele vai me retornar o código -1. Então, o código -1 é tipo o código de erro do método read. Quando eu aplico o método read e ele não consegue ler nada, ele me retorna um -1. Aliás, ele me retorna um código ASCII inexistente, uma vez que não existe código ASCII negativo. Ok? Bom, vamos rodar esse programa e aí está. O arquivo foi gravado com sucesso e ao lê-lo eu consigo resgatar exatamente as informações que eu gravei. Ou seja, como eu te disse, um programa extremamente simples em que eu aproveitei para te apresentar alguns objetos Java, como File, FileWriter e FileReader. Apenas isso. Anteriormente, nada de novo, nada que não tenhamos feito no segundo ano em C#, nada que não tenhamos feito ainda esse ano em compiladores, nada que não estejamos fazendo em compiladores nesse momento. Apenas os objetos Java, mas conceitualmente nada de novo. E por que será que eu trouxe esse tipo de programa agora? Gente, por causa do nosso próximo passo em nosso framework. Lembra, tudo o que está sendo feito a partir da reflexão dos dados de uma classe. Então, refletindo os dados da classe, eu consigo gerar uma tabela, eu consigo gerar uma sentença create table. Refletindo os dados de uma classe, eu consigo inserir dados em uma tabela, ou deletá-los, ou até mesmo alterá-los. Mas, para que o nosso framework funcione perfeitamente, é preciso que antes, previamente, você tenha codificado a classe. Bom, gente, esse é um caminho. Mas e se eu quiser um caminho diferente? Porque do jeito que nós estamos fazendo, a primeira coisa que eu devo construir no meu projeto é a classe livro, a classe funcionário, enfim, a classe cuja tabela eu vou querer manipular. Mas e se eu quiser fazer diferente? E se eu quiser começar a concepção do sistema pelo projeto do banco de dados? Se eu quiser começar projetando o meu banco, projetando as minhas tabelas? Então, uma opção das mais interessantes para o nosso banco de dados, para o nosso projeto do framework, seria o quê? Ter a possibilidade de refletir a tabela do banco de dados para gerar a classe. Você está entendendo aonde eu quero chegar? O nosso framework, ele parte da classe para gerar a tabela. Eu agora estou propondo o caminho inverso. Eu quero, tendo a tabela, gerar a classe. Porque, de repente, para alguns, isso pode ser mais cômodo. E uma boa biblioteca, ela oferece todas as possibilidades aos seus usuários. Então, eu quero acrescentar mais essa funcionalidade ao nosso framework. Eu quero dar a possibilidade de, uma vez a tabela feita,
refletir essa tabela para com os dados refletidos dessa tabela, para que com os campos, os atributos dessa tabela, eu seja capaz de gerar o quê? Eu seja capaz de gerar a classe. Ok? Então, meus amigos, é nisso que nós vamos trabalhar hoje. E antes de te botar para trabalhar, eu quero fazer mais algumas considerações, ok? Então, vamos lá, meus amigos. Estou aqui com um novo código Java. E esse código Java não está disponível para você ainda, porque na verdade é a solução para aquilo que eu estou te pedindo hoje. Ora, o que eu quero que você faça hoje? Eu quero que você acrescente ao nosso framework o método geraClass, getClass. O nome é secundário. Esse método, ele deve receber como argumento o nome da tabela que eu quero manipular, bem como o nome do package aonde eu quero adicionar a classe que esse método vai gerar. Então, se liga, todo projeto Java está encapsulado dentro de um package só, dentro de um package único. E esse é um argumento que eu devo passar também. Eu vou gerar uma classe, não é de alegre, eu vou gerar uma classe para adicioná-la em um projeto, para adicioná-la em algum package. Então eu tenho que também especificar o nome do package em que eu quero adicionar essa classe. Então, a proposta da aula de hoje é que você gere o método geraClass. Você já está reparando que eu, Maurício, na minha solução, resolvi colocá-lo dentro da AF-DAO. Por que eu coloquei na DAO de acesso físico? Primeiro, porque fisicamente falando, eu terei que acessar o banco. Eu terei que refletir a tabela tablivro. Eu terei que me apoderar dos metadados dessa tabela. Eu vou ter que descobrir quais são os seus atributos, quais são as suas propriedades. Bom, e além disso, eu vou ter que gerar a classe. Classe, que a gente está falando de classe, mas que fisicamente é um arquivo. É um arquivo .java. É um arquivo do tipo texto. Então, mais uma vez, o resultado desse método vai ser a gravação de um arquivo em disco. Ou seja, vai ser um acesso físico ao disco. Então, por isso que eu resolvi colocar esse método dentro da AF-DAO. E, meus amigos, se você bater o olho dentro da AF-DAO, você vai perceber que junto aos métodos conecta, desconecta, execute, SQL, que lá já estavam, você vai encontrar também o método geraClass. Obviamente, eu não vou explicar o método geraClass. Esse é o enunciado do nosso exercício. Mas eu vou mostrar rapidamente esse método e te chamar a atenção para o fato de que eu estou trabalhando com um arquivo, com um objeto do tipo arquivo. Na verdade, é a classe que eu quero gerar, é o ponto Java que eu quero gerar. Mais adiante, nesse mesmo código, eu quero te chamar a atenção para o fato de que eu estou usando um objeto do tipo FileWriter. Porque eu vou escrever nesse arquivo. Então, agora, acho que começa a clarear
o porquê que eu mostrei aquele exercício tão desnecessário antes. Por quê? Porque agora, quando a proposta é gerar a classe e a classe nada mais é do que um arquivo texto, o uso desses objetos nos será imprescindível. Ok, meus amigos? Legal. Antes de te liberar para fazer, eu quero te passar mais alguns detalhes. Vamos ao Leia-me dessa semana. Gente, aqui no Leia-me dessa semana, como de praxe, eu trago o teu roteiro de estudo e a especificação daquilo que eu quero que você faça. Ora, você já sabe o que eu quero que você faça. Eu quero que você crie um método gera a classe. Você já sabe que você vai precisar trabalhar com objetos do tipo file e file writer para poder escrever a classe. Mas para poder escrever a classe, você terá que refletir a tabela. Você terá que descobrir os metadados dessa tabela. E como fazer isso? Então, eu recomendo que você pesquise sobre o objeto result_set metadata. Eu te lembro que o resultado de um select em C# sempre gera um data header. O resultado de um select em Java sempre gera um result_set. Ou seja, uma estrutura semelhante a um data header. Na verdade, tipo um array que armazena os dados resultantes do select. Ora, um result_set metadata deve ser algo equivalente, só que ao invés dos dados, me traz os metadados da tabela. Pois bem, result_set metadata vai ser essencial para você. Os métodos getColumnCount para saber quantas colunas tem a tua tabela, os métodos getColumnName para saber quais são os nomes dessas colunas, também te serão essenciais. Também seria essencial a você o método getColumnType para descobrir o tipo das colunas. Só que esse método vai acabar se tornando desnecessário. Por quê? Ora, porque a gente tem adotado, e isso desde o segundo ano, que todas as propriedades das nossas classes são strings. Porque aí eu posso receber qualquer coisa e validar essa qualquer coisa de acordo com a minha vontade e ou necessidade. Então, meus amigos, a solução que eu implementei usa result_set metadata, usa os métodos getColumnCount e getColumnName e mais nada. Mas dentro dessa linha existem outros métodos, outras classes que talvez seja interessante você saber que exista, até talvez para te dar ideias para implementações futuras. Eu aqui faço uma lista de métodos, de objetos que eu acho que vale a pena você dar uma lida, você saber que existe. E meus amigos, usando tudo isso, eu consegui construir a minha solução que gera a classe que eu vou te mostrar agora. Meus amigos, estou aqui no bloco de notas, abri o arquivo gerado. Toda essa classe, todo esse código foi gerado pelo meu programa. E percebam vocês, o package recebe aqui o nome do package que eu passei como argumento à função. A minha classe terá sempre o mesmo nome da minha tabela. Isso, num primeiro momento, pode ser entendido como uma limitação. Mas veja bem, se na minha empresa, se na minha corporação, todas as tabelas são precedidas pelo prefixo tab, eu posso, sem maiores problemas,
fazer o quê? Ora, fazer a extração desse prefixo e nomear a classe pura e simplesmente com o nome de livro. Percebam também que eu tive até a preocupação de gerar o construtor vazio da classe, legal, e aí depois uma sequência onde eu declaro uma propriedade, seu método set, seu método get. Uma propriedade, seu método set, seu método get. Dentro do padrão UML, como se tivesse sido codificado na mão, na unha, certo? Então, meus amigos, é esse o resultado que eu vou querer de vocês ao longo dessa semana, ao longo da atividade dessa semana. Agora é com vocês, vão trabalhar.